Meu nome é Nélito Azevedo, eu sou do Polo de Macaé e moro no Rio de Janeiro e sou professor. A minha tarefa nesse semestre aqui, eu me propus, é lidar com a obra de Paulo Freire no que se refere à sua ontologia, à sua visão de mundo. Vejamos se esses 6 meses que nós temos, formalmente não são 6 meses, mas esse tempo que nós temos, serão suficientes para pelo menos eu começar um estudo mais aprofundado acerca da mundivisão de Paulo Freire. Para começo de conversa, o estudo da obra de Paulo Freire não é uma tarefa fácil. Esse educador, ele trabalhou durante 4 décadas, desde os anos 50 até a sua morte em 1997. Nesse período, ele escreveu mais de 20 livros, muitos ensaios, uma quantidade grande de artigos e um sem número de textos breves. Entrevistas ele concedeu, talvez, na casa de milhar. E foi traduzido por dezenas de idiomas, os idiomas cultos, os idiomas mais relevantes em todo o mundo. Eu conheço obras de Paulo Freire escritas em russo, em chinês, em vietnamita, em árabe. Tenho algumas delas aqui em casa. Essa tarefa, portanto, não é nada fácil. Paulo Freire é talvez um dos maiores educadores, talvez não, ele é um dos maiores educadores, reconhecidamente um dos maiores educadores, um dos maiores pedagogos do século XX. E algumas de suas obras poderiam, de alguma forma, aportar um pouco mais de luz sobre essa mundivisão. Mas há um complicador, que é o fato de que em nenhuma das obras de Paulo Freire, ele, mesmo que numa parte da obra, tenha explicitado de maneira clara a sua visão de mundo, a sua visão ontológica, a sua ontologia. Embora Paulo Freire seja tudo menos um neutro, ele sempre foi partidário, né? Sempre foi devoto da educação popular, ele sempre tomou partido em relação a isso. E não é à toa que seus detratores se multiplicam e permanecem até hoje numa feroz campanha contra a pedagogia em Paulo Freire, a pedagogia de Paulo Freire. E eu acho que isso talvez seja um mérito. Eu me lembro de uma frase de meu pai, que durante a ditadura foi perseguido, durante a ditadura militar foi perseguido, e meu pai se orgulhava muito, ele dizia que era talvez um dos seus maiores troféus. O fato de ser odiado por aqueles a quem ele antagonizava em termos de ideário, em termos políticos, em termos ontológicos, era para meu pai um motivo de orgulho. Eu estendo esse raciocínio também sobre Paulo Freire. Eu acho que não deixa de ser elogioso que alguns dos mais obscuros nomes do contemporâneo odeiem Paulo Freire. Eu acho que isso é bastante elogioso em relação a Paulo Freire. Mas, de qualquer forma, estudar a obra dele é sempre um desafio. E sempre um desafio emulador. Né? Os bons desafios são aqueles que a gente gosta de enfrentar. Vejamos, então, o que esse primeiro semestre do ano me permite, aprofundando na obra de Paulo Freire, entender a sua ontologia. É claro que as primeiras obras dizem muito, ou a evolução dessas obras dizem muito sobre o seu início de trajetória, né? Talvez seja aí um ponto de partida interessante pelo qual eu devo começar e de fato já estou começando. Um abraço a todos.